Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com vocês, podendo levar, como sempre, uma forma de expandir as consciências. Se você entende, maravilha. Se você não entende, o que eu posso fazer? Mas estou expondo aqui um conhecimento que vem de muito longe, para que o ser humano desperte, ok? Lembrando, tem um clique aí no sininho positivo, inscrevam-se no canal. Para quem está chegando, é um prazer ter você aqui, um grande abraço. Clique no sininho negro para receber informação de quando sempre posto vídeo, né? E, acima de tudo, compartilhem para mais pessoas, para abrir as mentes, para que todos possam pensar no mesmo pensamento do Criador, ok? E assim vamos cumprir nossa etapa nessa jornada encarnatória. Hoje vamos falar, nessa aula, de um assunto, infelizmente, polêmico, que é o aborto. Tanto blá, 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 tanta discussão sobre o assunto, e ninguém chega a um consenso, acaba se tornando uma imposição, que está totalmente errado, porque não existe, na sua grande maioria, discernimento para o julgamento sobre o aborto, ok? Então eu vou dar, como sempre, uma pincelada de várias etapas dentro desse tema, para que justamente amplie o horizonte, das consciências, ok? Como eu disse, esse assunto é mais do que polêmico, na verdade, né? Por que polêmico? O que causa essa polêmica? Na minha humilde opinião, o ser humano cria muitas polêmicas, muitas opiniões contraditórias, justamente porque tudo está diretamente ligado à conduta, desculpe, individual, a conduta do indivíduo, de cada pessoa, a sua opinião, o seu achismo, ok? Seus conhecimentos, sua criação, sua influência pela sociedade, pelas religiões, pelos governos, pela educação sexual, pela falta de conduta moral, instrução a respeito, pelo tipo de cultura e educação, e principalmente pela falta de espiritualidade na verdade, ok? Não a verdade de cada um, mas a verdade verdadeira, que todo mundo se esquiva, foge dela, que é a consciência desperta e o discernimento de entender que todos somos um, como eu fiz no vídeo mostrando a vocês que todos somos irmãos. E ninguém quer saber a respeito, E como irmãos, todos deveríamos fazer para todos, ok? Porém, infelizmente, não é isso que vemos. Em relação ao aborto, pior ainda. As pessoas emitem opiniões baseadas apenas nos conceitos que mencionei anteriormente, portanto, não tendo a condição de emitir nenhuma opinião relativas justamente ao tema, ou seja, o aborto. Pessoas acham muito e não acham nada. Hoje um dos modismos é o achismo, infelizmente.
Não quero criar polêmica, porque o tema em si já é polêmico há décadas. Só vou emitir minha opinião no intuito, como sempre, de mostrar mais claramente erros que cometem sem se darem conta de que ciência é realidade. E é ela quem pode provar e mostrar enfaticamente de que somos a própria existência, independente de opiniões contraditórias, tanto de clérigos como de cientistas, mostrando claramente a falta de um aprofundamento maior para poderem emitir uma opinião acertada e indiscutível sobre a questão aborto, em que eles mesmos se contradizem. Ok? Vamos tomar um própolis que a garganta precisa. Igreja. Vamos falar em relação ao que a igreja diz. Vou dar uma pincelada, uma pequena descrição do que eles dizem, né? Servindo como base sobre as outras, porque já começa errado quando cada religião tem sua opinião, né? Cada uma tem o seu Deus diferente. Não seria um Deus único? Não seria um Deus igual? Então, uma diferencia da outra. E começou o erro aí. Então, elas não têm capacidade para julgar. Portanto, deixando claro que nenhuma tem a capacidade real para emitir opinião a respeito. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Eles não entenderam que o tempo em que a igreja e as religiões os dominavam acabou da mesma forma. Os crentes também ainda não entenderam. Bem menos conhecida e divulgada é a existência no campo do discurso católico de um corpo argumentativo de caráter religioso que afirma a validade ética da decisão pelo aborto em determinadas situações. Esses argumentos e apresentados em seguida o corpo argumentativo que caracteriza o discurso oficial da Igreja Católica em suas proposições condenatórias do aborto. Ou seja, como eu disse, eles se contradizem. Existe uma facção que admite o aborto e outra que não. Embora haja uma aparência de homogeneidade absoluta na instituição com relação a essa condenação, existe no interior do pensamento católico um contradiscurso de caráter dialógico e não dogmatizante, em geral silenciado pela hierarquia eclesiástica, como sempre. A reflexão desenvolvida pelo discurso católico que encontra validade ética em situações nas quais as mulheres recorrem à interrupção da gravidez. O conteúdo argumentativo presente nos documentos da Igreja Católica, ou seja, a análise dos documentos da hierarquia católica sobre o aborto, indica algumas constantes em sua argumentação condenatória. Apoiando-se na tradição cristã, nas intervenções anteriores do magistério, em dados retirados da ciência, a doutrina oficial católica sobre a moralidade do aborto é clara, taxativa e se propõe como definitiva. Os argumentos apresentados pelos documentos oficiais da Igreja apresentam-se como um verdadeiro bloco discursivo, enchendo linguiça, constituindo-se numa espécie de fortaleza doutrinal, só na cabeça deles, estabelecida em torno da condenação do aborto. O elemento central dessa argumentação é a defesa da vida, reiterada como um princípio absoluto, imutável e intangível. A existência de uma pessoa humana sujeito de direitos, desde que o primeiro momento da concepção é o pressuposto para se considerar a interrupção de uma gravidez como um ato homicida, em qualquer momento da gestação e sob quaisquer condições. Assim, esses dois elementos, a sacralidade da vida humana e a condição da pessoa do embrião, fundam a condenação incondicional do aborto, integrando argumentos de ordem religiosa, moral e biológica,
A autoridade da Igreja, em questões éticas, associa-se à desconfiança em relação aos valores morais da sociedade contemporânea e à proposição da universalidade de princípios estabelecidos como inerentes à natureza humana. Notem bem como eles podem emitir qualquer opinião acertada sobre o fato se eles mesmos se contradizem, mostrando claramente que não são e não estão capacitados para emitir qualquer opinião a respeito. Digo isso devido ao que venho mostrando ao longo das aulas, as mentiras e falhas dentro do contexto da religião, baseada na Bíblia. Claro que, da mesma forma, as outras também são falhas. Não vou entrar em detalhes de cada uma. Só um exemplo. Como pode uma religião que é mais correta e a outra ainda dizer que é mais correta e a outra ainda fazer com que pessoas sem cultura, sem discernimento, acabem com a própria vida? Acreditando que fazem em nome do Criador, que lá é outro nome, né? Eu não vou falar. E querem impor atitudes sobre o aborto. Cala a boca! O que diz o governo sobre o aborto clandestino? Ou seja, tudo está incluso, né? Em nosso país, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana, previsto pelo Código Penal brasileiro desde 1984. Fazer um aborto induzido pode acarretar em detenção de 1 a 3 anos para a mãe que causar o aborto ou que dê permissão para que outra pessoa o cometa. Neste último caso, a pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. Quando o aborto induzido é provocado sem o consentimento da mãe, a pessoa que o provocou pode pegar de 3 a 10 anos de reclusão. Situações em que o aborto não é considerado crime contra a vida humana, na opinião deles. O aborto no Brasil somente não é qualificado como crime em 3 situações, de acordo com a visão deles, que não tem nada a ver com espiritualidade. Quando a gravidez representa risco de vida para a gestante, quando a gravidez é o resultado de um estupro e quando o feto for anencefálico, ou seja, não tem cérebro, ou seja, exatamente, não possuir cérebro. Esse último item foi julgado pelo STF, Superior Tribunal Federal, em 2012 e declarado como parto antecipado com fins terapêuticos. As gestantes que se enquadrarem em uma dessas 3 situações têm respaldo do governo para obter gratuitamente o aborto legal através do SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Alguns países consideram o aborto legal e as gestantes brasileiras que optarem pelo procedimento nestes países não estão passíveis de punição, uma vez que o aborto fora do território nacional não poderá ser considerado como crime. Capite como sempre tem falha? Entendem? Como sempre tem falha? Bom, consequências do aborto clandestino. Por ser considerado crime previsto de reclusão, muitas mulheres procuram clínicas clandestinas que apresentam condições precárias e profissionais sem qualificação necessária para conduzir o procedimento. Por isso, a prática realizada fora do ambiente hospitalar é nas condições descritas acima e é responsável por cerca de mais de 70 mil mortes de mulheres ou lesões permanentes por ano e em todo o mundo. E vocês ficam torrando a paciência com esse Covid. Quanta coisa que vocês não sabem. Perceberam? 70 mil mortes de mulheres, ou lesões permanentes por ano em todo o mundo, devido a esses abortos clandestinos. Aí vem a estatística lá, 200 mil mortos de Covid. Cala a boca!
a questão do Covid, principalmente, é a grande mentira. Não que ele não exista, mas é uma grande mentira. Eu tenho exemplo na família. Meu irmão faleceu em setembro passado, teve um infarto fulminante, puseram como Covid. E vocês confiam nessas estatísticas. Abra a cabeça. Mesmo sendo considerada crime em muitos países, a prática do aborto totaliza aproximadamente, a prática do aborto totaliza aproximadamente 44 milhões anuais. Matam 44 milhões de pessoas. Entenderam? E você acha que isso aí não vai ter retorno para essas pessoas? O aborto nunca foi legalizado totalmente no Brasil. Apenas em casos, já dito, é permitido. Quando o diagnóstico é de bebês anencéfalos, que já foi dito, que causa risco à vida da mulher, ou em caso passível de muita controvérsia, no caso de estupro, que vou falar a respeito quando explicar a parte espiritual esotérica. O governo fica criando regras para um aborto devido a estupro, quando nem sequer é discutido o porquê do estupro. Mas não vou conceituar a respeito. Creio ser desperdício de tempo, pois a lei também não está apta à determinação das leis, pois seus criadores, da mesma forma que a população, não possuem o discernimento necessário para tal envolvimento. Até ilógico, na minha opinião. O que dizem os espíritas? Em resposta à pergunta sobre o que a doutrina espírita ensina sobre a prática do aborto, podemos dizer que ela é contra, com base na sua filosofia de caráter espiritualista e reencarnacionista. Esses fundamentos encontramos no capítulo 9 de A Gênese, obra publicada por Allan Kardec, ao descrever o processo da encarnação do espírito, dando ideia clara e precisa de que a vida começa desde a concepção, que eles não estão errados. Algumas horas após a fecundação, isto é, entre 4 a 6 horas, o espírito se liga pelos laços perispirituais ao corpo que vai se formar. Aí já é um pouquinho criação deles, né? Porque quando as células se uniram, o espírito já está ali, que eu vou falar mais à frente, ao corpo que vai se formar. Portanto, interromper a vida do futuro bebê é crime, pois impede o espírito reencarnante de voltar à Terra para passar pelas agruras, a fim de progredir. Não sei para quê, eu sempre discuto sobre isso, né? Mas, vamos lá, né? Vamos acreditando que assim seja. De acordo com a questão 359 de O Livro dos Espíritos, também de Allan Kardec, no caso de a mãe correr risco de morte, é preferível que seja sacrificado o ser que ainda não existe, a sacrificar a vida da gestante. Só mencionando, como já fiz em outros vídeos, o espírita se baseia no que o Allan Kardec criou, as leis que ele criou, determinou. Além de tudo, ele era maçom e ainda por cima nem sequer tinha mediunidade. Tudo que ele criou foi apenas em cima de observação. Quer dizer, então tem falha também. E tem, ainda já falei algumas coisas, né? Ainda pretendo falar mais a respeito. Mas vamos continuando sobre o tema. A lógica da interrupção da gravidez está no fato de a mãe continuar viva e poder engravidar de novo. E como os espíritas são reencarnacionistas, poderão ser mãe novamente do espírito que não reencarnou. Ou seja, eles dizem que aquele espírito que não nasceu naquele momento vai voltar e a nascer novamente naquele ventre.
Só que não é assim também que funciona, porque aquele espírito pode nascer em outra família. Bom, meus esclarecimentos. Fala-se reencarnou porque na Terra não existe almas, prestem atenção, na Terra não existem almas ou espíritos encarnados a primeira vez. Todos vêm de repetitivas encarnações. Portanto, reencarnações. Ou seja, repetitivas encarnações. Portanto, reencarnações. Agora, os abortistas, com o argumento de que são feitos 1 milhão de abortos clandestinos no Brasil, aqui já ficou outra contradição. Diz que 1 milhão de abortos clandestinos são feitos no Brasil. Aqui está errado ou contradito com os explanando, o que foi explanado anteriormente, onde o governo diz que são 44 milhões de abortos. Eu confio muito mais nos 44 milhões do que apenas em 1 milhão. E cerca de 70 mil mortes ao ano no Brasil. 70 mil mortes de aborto no Brasil. Estamos falando de mortes por aborto. Tem mortes por acidente de trânsito. Tem mortes pela pessoa tirar a própria vida. E outras doenças. E muitas delas estão sendo usadas para dizer que é o Covid. Cala a boca! Estão pleiteando aqui no Brasil a legalização do aborto. Em parte ele já é, né? Porém, o suposto elevado número de abortos clandestinos realizados no país não é e nunca será argumento capaz de justificar a legitimidade para se matar seres indefesos. Ou de apenas um, sob o manto da lei. E tem mais. Como chegaram a esse número elevado de informação? Se são clandestinos. Como? Se os abortos são praticados clandestinamente, em locais sem fiscalização e sem controle de autoridades. Percebe quanta falha? Como foram coletados esses dados? Qual o órgão do governo responsável pela pesquisa? E isso também é para todas as outras. As pesquisas são falhas, elas têm índices hipotéticos, não são índices verdadeiros. Você está louco. Tá bom, eu estou louco. Vocês é que estão espertos. E ficam fazendo essas besteiras todas na humanidade. Quanto ao uso de anticoncepcionais como método de controle da natalidade, posicionou-se favoravelmente para que o crime do aborto seja devidamente evitado. Já a pílula do dia seguinte é abortiva, pois o espírito já está ligado ao embrião desde o dia anterior. Como disse anteriormente, eles dizem de 4 a 6 horas da fecundação o espírito já entrou, mas é bem antes disso. O que diz a ciência? Há temas sensíveis na sociedade brasileira, das quais as personalidades públicas, especialmente os pretendentes a cargos majoritários no governo, procuram se esquivar sempre que possível. Bem típico deles. Quando se discute o aborto, a questão central é um dilema ético, que tem o direito de eliminar uma vida humana. Quem tem o direito de eliminar uma vida humana? Quais as condições que justificariam interromper uma gravidez e negar ao feto a possibilidade do nascimento? São deuses? Como, curiosamente, grande parte dos que defendem legalizar o aborto se opõem à pena de morte,
Seu argumento é que nas semanas iniciais o feto não é um ser humano. Olha que idiotice. Nessa linha, abortar não é suprimir uma vida, mas livrar-se de um peso incômodo alojado no ventre. Desculpe, efeito daquela alergia, como eu disse no outro vídeo. Nessa linha, abortar não é suprimir uma vida, na opinião deles, mas livrar-se de um peso incômodo alojado no ventre. Pode uma coisa dessa? Um peso incômodo alojado no ventre. Algo simples como uma lipoaspiração ou a drenagem de um abscesso. Simples julgar assim, né? O progresso tecnológico da medicina permite realizar exames e compreender o desenvolvimento do embrião desde a concepção ao momento do parto, desde a união do espermatozoide com o óvulo. Observa-se intensa atividade celular. Na célula inicial já está definido o código genético que acompanhará a pessoa ao longo de sua existência, como cor da pele, olhos, cabelos, propensão a certas doenças alérgicas, falando em alergia, né? Etc. Se vivemos na era pré-ultrassom, se vivêssemos, né? Compreenderia a ignorância dos defensores do aborto. Mas diante das evidências científicas, como negar que há vida no embrião, desde as primeiras células? Como é que vocês podem negar que existe vida desde a primeira célula formada? A célula é morta, por acaso? A célula tem vida. Portanto, ali já existe um ser. Como negar que essa vida humana como negar que essa vida é humana, portadora de características genéticas exclusivas da nossa espécie? Se não é vida humana, é o quê? Se as duas células se juntaram lá, como é que fica? É um mineral? É um vegetal? É um animal? Entenderam? Interessante é que existe a lei de proteção à fauna e à flora, que se aplique também aos fetos. A mesma proteção concedida à fauna e à flora brasileiras, pela lei dos crimes ambientais, que proíbe a destruição de ninhos, ovos, mudas e criadouros. Pergunto, qual a diferença para os embriões humanos? O ser humano se diz inteligente, mas é burro. Os animais da natureza, tudo que rege a natureza, seguem o comando que é chamado de almático. Só o ser humano inteligente foge à regra. Bom, então qual a diferença para o embrião humano dos animais? Se da mesma forma somos animais, cuja diferença para os demais é a inteligência, que infelizmente se mostra mais burra do que inteligente. Uma característica de crime é que o acusado é morto sem poder se defender. Vejamos. Descrevi as principais vertentes que podem influenciar ou determinar sobre dizer sim ou não ao aborto. Minha opinião é de que nenhuma delas estão capacitadas para essa determinação, pois será de contínua discussão, como já vem ocorrendo há décadas, e que algumas decisões se mostram contraditórias, tanto quanto ao próprio homem que a discute. Na realidade, devemos sim observar com discernimento que o homem ainda é incapacitado para promulgar qualquer lei, principalmente sobre este assunto.
Por tudo que já foi dito, percebe-se a confusão em que o homem encontra-se. Religiões são contraditórias desde seus fundamentos. Governo determina leis sobre um assunto antigo e que não possuem ainda a capacidade para tal julgamento, pois o fato é muito mais profundo do que simplesmente defender suas teses e transformá-las em leis. Já mostrei a vocês, em outra aula, que a ciência tem base fundamentada em testes de laboratório e confirma que a partir do momento que o gameta, você sabe o que é o gameta? É aquele bichinho que parece um peixinho e vai correndo até penetrar o óvulo. Então, quando ele penetra o óvulo, deu-se início a uma nova vida. Isso é incontestável. Ali já estão as informações do DNA da mãe e do pai. Ok? Portanto, por que a lei não se baseia nesse princípio? Pergunto eu. Tanto é verdade a existência de uma nova vida, que a própria ciência não consegue e não sabe dizer como houve a fecundação. E de onde vem a informação para aquelas duas células unidas devem formar um novo corpo. Repetindo, só nessa condição já nos dá a capacidade de entender que se existe uma informação enviada às células, de onde vem essa informação? E o que é essa informação? A origem dessas informações recebidas pelas células já é pressuposição de que já existe a vida e que algo passou a habitar aquele princípio celular. Pergunto, uma célula não é considerada vida? Ou a célula não tem vida? Isso mostra a contradição de sempre, de que um embrião ainda não é um ser humano. Idiotice. Negam a vida já existente na célula. Se assim é, recorro a outra pergunta. Nós não somos células vivas? Uma análise simples e objetiva é de que está mais do que provado, empiricamente, de que a partir da fecundação já existe vida no útero, deixando bem claro que o aborto não pode ser realizado. E fim de papo. Porém, ainda vou fazer mais alguns comentários e perguntas. Sei que muitos podem dizer que estou contra a mulher, mas não é esse o intuito. Saibam que não vejo, principalmente, como mulher. Eu estou aqui como um corpo homem. Elas estão com um corpo mulher, mas nós não somos isso. É apenas um estado em que encontra-se como ser encarnado. Vamos perguntar, por que essa mulher, analisando a conduta social e moral, simplesmente transa com um homem sem saber se ele possui algum tipo de doença? Ou não se utiliza de qualquer tipo de preservativo? Porque tem foguinho lá, Percebem que antes de proibir ou autorizar, ou legalizar ou não o aborto, seria coerente que tanto religião quanto governo dessem instruções mais aprofundadas a essas almas, para que não realizassem o ato sexual sem a correta proteção. Mas eu faço o que eu bem entendo. Tá bom, o problema é seu. Só que depois vocês vêm encher o saco, falando claramente, de justiça, e gritando por liberdades, e não sabem nem do próprio nariz. Bom, eu falo mulher aqui porque eu estou falando de aborto, mas o homem está incluso nisso. Ok? Então, por que essas almas não instruem para que não realize o ato sexual sem a correta proteção? Fica claro que, infelizmente, a incultura é apregoada.
mesmo com todo o aparato disponível de informações a respeito, depois essa mulher, né, para essa mulher, e depois ela, podemos dizer, sem a conduta, pelo menos moral, sem conhecimento ou ignorantemente, se deixa fecundar, para depois ficar discutindo se deve abortar ou não. Ó a loucura! Quando nem sequer deveria ter concebido. Depois essa mesma mulher vai servir de cobaia a clínicas clandestinas. O governo até gosta. Dizer que não é a mesma falácia de sempre. Pois essas atitudes vão movimentar o SUS e os laboratórios farmacêuticos. Né? Vão movimentar a justiça, a polícia. Ok? E, sinceramente, a religião não apita em nada. Pois dentro das estatísticas, muitas mulheres são católicas, são evangélicas, são espíritas, entre outras. Portanto, a religião deixa claro que não muda nada na vida de cada humano, a não ser que ele mesmo queira mudança. Uma grande discussão poderíamos expor aqui em relação ao que dizem os espíritas, ao meu ver, em alguns aspectos contraditórios. Podemos apenas fazer algumas suposições. Como os espíritas podem dizer que é melhor a mulher abortar do que falecer? Mostrando-se contraditos com a própria lei deles, com o preceito da lei do karma. Ou seja, e se aquela mulher tiver de desencarnar naquele aborto? Como fica? Ou naquele nascimento? Se estamos aqui para resgatar dívidas pretéritas, ela acabou não resgatando, deixando de falecer naquele momento. Nós colocamos muito a nossa mão na frente da mão do Criador. Bom, não vou me alongar, pois aqui ficaríamos horas e horas criando teses, possibilidades, indagações. O humano não sabe nada sobre si mesmo e quer emitir opiniões. Outra coisa, eu não estou aqui para discutir, apenas ampliar os horizontes dos julgamentos do que pode ou não pode. Porém, iríamos continuamente ficar no inexorável. Posso dizer que, na minha visão, o fato da ciência mostrar que existe vida desde a fecundação é prova suficiente para dizer que o aborto nem sequer deveria ser cogitado, mesmo na situação de estupro, que da mesma forma estaria sob o jugo da lei do karma, em que espiritualmente aquela mulher estuprada pode ter sido um estuprador em vidas passadas. Percebam que o leque das possibilidades são grandes, mas para minha consciência, o que está na ciência é indiscutível. E no meu entendimento e sobre a espiritualidade está incluso o não aborto, com a rara exceção aquela em que o feto não tem cérebro, mas que ele por si só deve falecer, não nós o matarmos. Ok? E mesmo assim, fica discutível, pois se aquele ser preso dentro daquele corpo deveria passar por uma encarnação naquela condição. Entenderam? Como qualquer deficiência física, aquele também é uma deficiência física. Você imagina uma consciência presa dentro de um corpo que não tem cérebro. Aí o homem, se julgando o Criador, vai lá e mata esse ser. Esse corpo, né? Que aí o ser volta para o espaço, mas não cumpriu. Aí vai ter que voltar, nascer de novo
nas mesmas condições. Acredite quem quiser. Pois se aquele ser presidente daquele corpo deveria passar por essa encarnação, naquela condição, vejam, sempre ficam as dúvidas e deixam cogitações, se sim ou se não. Ou então, a lei do karma não existe como ensinam. Tudo sempre deveria ser julgado com sensatez, coerência e discernimento. Mas a sociedade ainda está longe do entendimento da conduta moral, social e espiritual. A lei do karma pode até ser falha no contexto do karma, mas a lei de causa e efeito, essa não falha. Essa existe, porque já vi muito acontecer que mostra a existência dela. Bom, então até que o ser humano ocorra a parte do entendimento da conduta moral, social e espiritual, muito tempo ainda irá se passar. E creio que os humanos abrirão os olhos mais à frente e perceberão quantos erros cometidos em seus julgamentos. Depois é capaz ainda de dizerem, como sempre, eu não sabia. Aí vão receber a resposta, não sabia porque não queria. Entenderam? Bom, creio que já foi suficiente. Vamos encerrando mais essa aula, despedindo fraternalmente de todos vocês, desejando a todos muita paz, muita luz. Que se faça em vossas vidas a manifestação do Criador. Assim seja. Até já, meus queridos.